e ajuda, e quer receber uma ajuda. Concluir em unidade, paz e consenso para encorajar o líder. Agora, aí, irmãos, é muito bonito. Tem líder que é tão paranoico que ninguém pode dizer que não concorda, que ele já fica tudo nervoso e quer abafar todo mundo. Ele tem aqueles espíritos de cavalo que ninguém pode nem comentar nada um pouco diferente do que ele comentou, senão ele já está dando coice. Pelo amor de Deus, não pode agir assim. O líder tem que ser compreensível, tem que deixar as pessoas expressarem seus pontos de vista, tem que deixar a pessoa ser ouvida pelo grupo, tem que deixar a pessoa receber cura, receber respostas para suas perguntas, receber ajuda. Então o líder não pode ser paranoico e abafar todo tipo de discordância, todo tipo. Ele tem que ouvir, tem que explicar com muito amor e paciência e com clareza, em nome de Jesus. Mas existe algumas pessoas que são antagonistas. Um antagonista é aquele que traz uma dinâmica errada e doentia para a célula. E ele deve ser identificado e confrontado. O antagonista, ele está lá mais só para causar problemas mesmo, só porque a atitude dele está péssima mesmo. É uma afronta, é uma posição aberta, é um desejo de anular o que os outros estão fazendo. O que você deve fazer se surgir um antagonista na sua célula? Agora, o que você faz quando você tem um antagonista? Alguém que você sente que ou ele é tão doente que ele não sabe se relacionar bem com os outros, então ele fica falando demais na célula, fica fazendo questionamento demais, ou talvez não é porque ele é doente no sentido de precisando de cura, mas ele é doente no sentido de rebelde, atitude errada. O que você faz com uma pessoa dessa? Deixa eu explicar o que você faz. Você fala assim para ele, sorrindo e com muito carinho, até porque você não tem certeza se as atitudes dele são erradas. Você só sabe que ele está atrapalhando demais a célula. Então, você não vai dizer, olha irmão, você está atrapalhando demais a célula. É claro que você não vai dizer assim. Mas você vai olhar para ele, sorrir, com muito carinho, e você vai dizer, olha querido, nós já respondemos, algumas das suas perguntas, mas são tantas, querido? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que você agora permita que outras pessoas comentem agora na célula, e depois, na hora do lanche, ou depois do lanche, eu vou ter o maior prazer a gente sentar só nós dois e conversarmos mais sobre essas suas opiniões divergentes, sobre esses seus pensamentos, tá bem, querido? Então, vamos continuar agora a reunião da célula, vamos deixar outros também participarem, tá bem, meu querido irmão? Mas, no final da reunião da célula, depois do lanche, talvez, eu e você vamos sentar, a gente vai conversar mais sobre isso, tá legal? Então você, no sentido muito amoroso, você então ajudou o antagonista a se controlar, ficar calado e dizer que depois você vai falar com ele, no final, depois do lanche, tá certo? Agora, veja na página 68, como confrontar com compaixão. Vamos ler todos juntos esses primeiros 3 pequenos parágrafos debaixo dessa frase, como confrontar com compaixão, na página 68. Todo mundo junto. A maioria dos pastores são sentimentalizados, o que significa que os sentimentos, a dignidade e a aprovação das pessoas tendem a pesar muito em seu processo de tomada de decisões. Quando temos essa natureza sentimentalizada, nem sempre é fácil repreender alguém. Alguns até preferem ser repreendidos a repreender. Por quê? Alguns ficam por um longo tempo se perguntando se por acaso aquela pessoa não está certa,
temendo cometer o erro de julgar erroneamente ou tentando enxergar mais de um lado na mesma história. Outros temem a quebra de relacionamentos. Um bom pastor, lembre que todo líder de célula é um pastor das suas ovelhas. Um bom pastor não gosta de ferir as pessoas, contudo, deixá-las errar sem ser repreendidas não é amor, é tolerância, é passar a mão por cima, como diz popularmente. Então aqui, agora vai ter alguns princípios muito úteis para a repreensão, tá? Esses princípios muito úteis para a repreensão. Então você vê que aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrelas, né? Daqui um pouco no seu grupo, numa dinâmica de grupo, vocês vão conversar sobre essas 8 estrelas, mas eu quero acrescentar uma 9ª estrela aí. Então coloque uma 9ª estrela. A 9ª estrela, lá no fim dessas 8 estrelas, coloque mais uma estrela. E essa 9ª estrela deve ser essa aqui. Escreva isso aí dentro da sua apostila. Sempre corrija a pessoa em particular. Sempre corrija a pessoa em particular. Você vê que agora, quando eu estava falando de gente, ninguém conversando, ninguém entrando e saindo do prédio, ninguém em pé lá atrás, ninguém andando dentro do prédio, vamos todos ter toda a reverência. Mas eu não falei nada sobre, não falei, olha, João, para de andar aí. Pedro, para de conversar. Tiago, você que está lá atrás, para de fazer isso. Aí seria errado, você está entendendo? Quando eu falo assim, olha, ninguém andando, aí não tem problema, né? Agora, se eu for chamar a atenção especificamente, aí não é legal. Aí não é legal. Muitos, falo com muito carinho, muitos pastores erram nisso, muitos líderes de célula erram nisso, porque chamam a atenção usando o nome da pessoa. Ei, Tiago e Maria lá atrás, para de conversar, vamos lá prestar atenção. Aí não é legal, entendendo? Agora, se eu dar umas indiretas assim, né, irmãos, ninguém conversando lá atrás, irmãos, ninguém andando no prédio, irmãos, ninguém conversando, ninguém em pé lá atrás, mas eu vejo que tem 2 pessoas que continuam em pé lá atrás, conversando. Então eu posso até anotar o nome deles aqui, depois com muito amor e carinho, eu vou chamá-los em particular, aí eu chamo a atenção deles. Às vezes estão atrapalhando tanto a reunião, que talvez eu chamo um dos meus co-pastores aqui, eu falo com ele assim, fora do microfone, né? Eu seguro o microfone assim, e eu falo assim, fora do microfone, falo assim, pastor fulano, vai lá atrás que tem 2 pessoas lá que estão conversando muito, eu vejo que está distraindo muita gente lá atrás, está fazendo tanto barulho que eu estou ouvindo daqui da frente. Então o pastor vai lá com muito amor e carinho, dá um abraço de tamanduá, e ele fica quieto, tá certo? Então, você está entendendo? Agora, na célula é a mesma coisa. Alguém está com atitudes horríveis, fala para aquela pessoa, depois a gente conversa, irmão. Depois a gente conversa. Vamos continuar a reunião da célula. Depois tem o lanche, tem a comunhão. Depois do lanche, você leva ele fora à parte, longe dos outros, e chama a atenção. Então, isso é um princípio básico. Você nunca deve corrigir alguém em frente dos outros, mas sim em particular. Em particular, tá certo? Então, você já escreveu aí essa 9ª estrela? Sempre corrija a pessoa em particular. Muito bem, agora nessas 9 estrelas que vocês vão usar para comentar dentro do seu grupo. Vocês não vão ter muito tempo. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão sentar numa roda. Aí uma pessoa vai ler a primeira estrela. Qual a primeira estrela? Garanta que a sua repreensão não vai ser mal interpretada. Ela vai ler e ela vai explicar, olha,
quando a gente for repreender, nós temos que aprender de tal forma que a pessoa não vai nos interpretar mal, vai pensar que a gente está com marcação. Muito bem. Segunda pessoa agora, próxima pessoa na roda. Agora a próxima pessoa, lê a segunda estrela. Nunca repreende alguém na hora da raiva. E aí ele vai explicar e dar o comentário rápido. Aí a próxima pessoa lê outra estrela. Aí se alguém quiser comentar, pode levantar a mão e comentar um pouco no grupo. Ter um pouquinho de discussão em cima disso. Por isso que o grupo não pode ser muito grande, porque senão fica difícil todo mundo poder bater papo, todo mundo poder jogar suas ideias, tá? Então o grupo não deve ter mais do que 5 pessoas, tá? O ideal seria 3 a 5 pessoas. Vamos agora nos ajuntar em pequenos grupos, tá? E você vai discutir esses 9 princípios muito úteis para a repreensão, tá? Esses 9 princípios muito úteis para a repreensão. Esses 9 pontos são extremamente preciosos, né? Espero que vocês souberam realmente aproveitar o máximo, e em casa você pode aprofundar mais, estudar mais. Tenho certeza que isso ajudou você não somente a entender melhor através dos comentários dos outros no grupo, mas através dos comentários que saíram da sua própria boca, com certeza ajudaram não somente os outros, mas a sua própria vida a entender esses princípios tão importantes para a repreensão. Agora, restauração de relacionamentos quebrados, de acordo com Mateus 18. Um dos maiores problemas no meio da igreja são conflitos não resolvidos. Outros são problemas resolvidos de maneira errada. Pior ainda são as tentativas falhas de resolver atritos, que ao invés de resolver uma situação, terminam criando outras. Temos aprendido nesse treinamento sobre a importância da comunhão na vida da igreja. Essa comunhão é ameaçada quando surgem fofocas, disputas, desentendimentos, choques de personalidade e de interesses. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Mateus 18. Mateus 18. Aqui em Mateus 18, a partir do versículo 15, diz a palavra de Deus: se teu irmão pecar, aí você vai ver que em parênteses, como que chama aquilo mesmo, pastor Ivanildo? Colchetes. Em colchetes está lá, contra ti. Mas por que está em colchetes? Porque nos manuscritos mais antigos não está essas duas palavras, contra ti. Então não é só quem pecar contra ti, não. É qualquer pessoa que está em pecado. Você tem responsabilidade como irmão em Cristo de fazer sua parte, de tentar ajudá-lo, de tentar restaurar o soldado ferido, tá? Mas é claro que aplica mais especificamente também quando você ficou ofendido, magoado por alguma razão. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse a teu irmão. Agora, interessante porque às vezes a pessoa pensa, não, mas ele é um pastor, ou ela é uma pastora, ou ele é meu líder, então não posso falar nada não. Não devo falar nada não. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Se você viu o seu irmão pecar, ou se por uma razão ou outra você ficou triste com a ação, ou as palavras, ou as atitudes, enfim, você ficou triste, por alguma razão você ficou magoado, triste com seu irmão, ele pode ser seu líder, ele pode ser seu pastor, ele pode ser seu supervisor. É seu dever você pessoalmente procurá-lo, não na frente dos outros, mas em particular, e arguí-lo, ou seja, amorosamente corrigi-lo, amorosamente confrontá-lo. Se você não fizer isso, você está em pecado, em pecado.
E o que eu tenho notado vez após vez é que a maioria dos problemas que surgem nos relacionamentos, pelo menos na nossa cultura brasileira, é que a pessoa fica magoada, mas ela não tem a coragem, ela não tem a espinha dorsal, ela não tem a nobreza de procurar aquela pessoa um a um e conversar com ela. Não, ela não tem. Então ela fala atrás das costas dela, ou se ela não fala atrás das costas dela, porque aí é fofoca mesmo. Mas talvez ela não fala nada, mas fica lá sofrendo, sangrando, calada. Também é errado. O certo é o quê? Ficou triste, viu o seu irmão falhar? Qual o seu dever? Olha aqui, ó. Não fala para ninguém, ó. Nem em oração. Você fala só com aquela pessoa. Deus também não quer ouvir suas fofocas. Você pode orar e falar: Deus, me ajude a ter coragem para fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. Me ajude a ter a nobreza para fazer o que eu sei que tem que fazer. Me ajude a ir lá falar direto com aquela pessoa. Tá certo? E você vai lá e fala com a pessoa. Mas pastor, ele é um líder, ele é um pastor. Não tem nada a ver. Seu dever é seu dever, é um dever sagrado. Você tem esse dever de, com amor, com respeito. Pode ser um liderado abaixo de você, pode ser um líder acima de você. É seu dever ir e confrontar aquela pessoa com muito amor, com muito respeito. Você vai fazer com muito respeito se ele for um liderado, você vai fazer com muito respeito se ele for um líder. Mas você vai fazer com muito amor, mas você vai fazer. Isso que a Bíblia manda. Não fez, pecou. Não corrigiu, está em pecado. Está em pecado. Isso é simples. Não adianta falar para outro, não adianta desabafar, vomitar com o seu discipulador. Agora, se for um bebê na fé, ele vomita com o discipulador, aí o discipulador fala: eu te ouvi, mas querido, o que a Bíblia diz? Aí ele abre Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai e desabafe com o seu discipulador. É isso que está escrito? Não, vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso é seu dever, meu querido. Então, com todo carinho, por eu ser um bom discipulador, eu te perdoo você não ter feito o jeito certo. Você nem tem que falar para ninguém que eu estou sabendo. Eu vou esquecer esse assunto até o nosso próximo discipulado. E você vai vir com um bom relatório que você foi e falou com a pessoa. Você foi, se abriu e fez o seu dever sagrado e bíblico. Sabe qual é o problema, irmãos? É que muitas vezes isso não tem sido ensinado nas igrejas. Então a pessoa não sabe que se ela não fizer isso, ela está em pecado. A ficha não caiu. Então, em vez dela fazer isso, ela fica magoada. Aquilo vai infeccionando dentro dela, causando perebas. Ela vai soltando palavras negativas, más atitudes. Ela vai fofocando, ela vai falando mal do outro. Tudo está em pecado. E tudo começou por quê? Porque ela não obedeceu à palavra. Pastor, tudo bem, eu vou fazer. Mas não sei se vai adiantar. Bem, primeiro você já está com a fé errada. Você tem que ter fé que vai adiantar. Você tem que ir com amor e com fé que vai adiantar, sim. Tá? Segundo lugar, se a pessoa falar não, vamos supor, a pessoa falar: não, você que está enganado, eu não fiz nada errado não, você que está interpretando mal. Aí alguém poderia dizer: tá vendo, pastor Eibe, eu fiz o que você mandou e eu já sabia, não deu certo. 3 coisas eu vou falar. Primeiro, não foi eu que mandei, foi a Bíblia. É Jesus que está mandando aqui, está aqui escrito em preto e branco. Segundo, você está falando que você já sabia que não ia dar certo. Está em pecado também, porque a Bíblia fala que é para você. A Bíblia fala em Timóteo que quando você corrige alguém, você deve corrigir na expectativa que vai dar certo, na fé que vai dar certo. Então você já foi com a atitude errada. Você já tinha que ter ido com aquela fé que ia dar certo. Terceiro lugar, a própria Bíblia já fala o que é para fazer se a pessoa não aceitou a correção. O que a Bíblia diz? Olha o próximo versículo.
Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Aí sim, você tentou corrigir aquele irmão, ele não aceitou, aí sim, você vai com seu discipulador. Você fala assim: discipulador, eu fiz o que Mateus 18:15 manda, mas agora está na hora da gente fazer o que Mateus 18:16 manda. Então, é para me pegar mais uma ou duas outras pessoas. Então, uma delas que eu estou pegando é o Senhor, meu discipulador, a senhora. Mas se você, meu discipulador, acha que é bom a gente pegar o discipulador dele também, para nós três ir lá falarmos com ele, a gente faz. O que você acha? Aí seu discipulador vai te dar o conselho se é melhor envolver o discipulador dele ou dar chance primeiro para só vocês dois conversar com ele. Às vezes é bom pegar o discipulador dele se for uma situação mais grave, tá? Muito bem. Agora, então pegou mais uma ou duas pessoas, olha quem fala aqui, versículo 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda a palavra se estabeleça. Agora, Mateus 18:17. Se ele não os atender, normalmente, irmãos, naquela segunda chamada, o cara realmente, na primeira normalmente, quando você faz do jeito certo, chama em particular, com amor, com carinho, com fé que vai dar certo, normalmente na primeira já dá certo. Mas se não deu, na segunda normalmente é tiro e queda, dá certo mesmo. Mas se ainda não deu certo, se ele ainda não te ouviu, quando a Bíblia fala que ele ainda não te ouviu, o que quer dizer? Quer dizer uma de três coisas. Ou ele simplesmente falou: não, não concordo, eu não errei não. Não te ouviu. Ou ele diz: não sei. Se você não gostou, tudo bem, eu vou mudar, mas eu não acho errado. Ele ainda não te ouviu. Terceiro: tá, eu vou mudar. E não muda, e não te ouviu. Tudo isso, ele não te ouviu. Está entendendo? E se ele não te ouviu, em outras palavras, se ele não arrependeu de verdade e mudou o comportamento dele, então o que é para você fazer depois da segunda chamada? Aí diz o seguinte, versículo 17: dize-o à igreja. O que é isso, dize-o à igreja? Para falar nos 4 cultos de celebração? Não. Não é isso que está falando. Dize-o à igreja, eleva para a liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja no seu caso? Quem representa a liderança da igreja? É o pastor de rede. Agora você vai envolver o pastor de rede, o supervisor, enfim, talvez é só o supervisor, mas você vai envolver a liderança da igreja, supervisor de setor, ou talvez o pastor de rede, enfim, aqui nós tentamos os primeiros 2 níveis de correção. Ele não aceitou, nós estamos indo agora para o 3º nível de correção, tá? Agora, normalmente, quando você vai envolvendo as lideranças da igreja, ele vai arrepender mesmo. E se não, traz para as lideranças principais, traz para mim, porque aqui não fala o que implica tudo isso de levar para a igreja. Então, nessa fase aqui, nessa 3ª fase, às vezes a gente dá várias chances para o camarada, porque nós estamos levando cada vez mais a sério, entre aspas, para a igreja, tá? Mas, eventualmente, nós vamos chegar a um ponto de precisar fazer o 4º nível, que é o bem mais grave. Qual é o 4º nível? O 4º nível, ele diz o seguinte, ainda no versículo 17: e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que é um gentil e publicano? É alguém que não nasceu de novo ainda, alguém que não converteu ainda. E isso pode parecer bem sério, mas quando você lê o próximo versículo, aí você vê o tanto que é muito sério. Olha o próximo versículo: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes
na terra, terá sido desligado no céu. Ele está falando, quando uma igreja santa mesmo, como lá dizem em Apocalipse, que o candelabro dela não foi retirado, porque tem igreja que nem é a igreja verdadeira, no sentido que Deus nem julga lá aquele negócio lá mais uma igreja, porque o candelabro já foi tirado. Lembra lá em Apocalipse, ele fala assim, olha para o anjo da igreja, arrependa logo, porque se você não arrepender, eu vou vir tirar seu candelabro. Aí parou de ser igreja, deixou de ser igreja. Nem igreja não é só uma instituição religiosa lá, está vendo? Mas quando a igreja ainda tem o candelabro, e ela desliga alguém aqui na terra, que a Bíblia fala, terá sido desligado do céu. Isso é muito grave, é uma situação seríssima, e não pode tirar o texto do contexto, está aqui no contexto. Por isso, é uma coisa muito, muito, muito séria. Por isso que esse último item, eu demoro muito para fazer, porque eu tenho certeza que é uma coisa muito grave, e eu tenho muito temor de Deus. Agora, deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que tem um casal, uma bênção aqui na igreja. Mas de repente, aquele irmão, lá no emprego dele, começa a trair a esposa dele com uma mulher que trabalha lá com ele. Começa a trair, ela começa a ser amante dele. Então, a esposa vem e fala para o líder da célula. O líder da célula vai lá, chama ele, Mateus 18:15, confronta, fala, irmão, para com esse pecado, isso é muito grave. Você, claro, vai ter que passar um processo de restauração, porque quem adulterou não pode continuar em liderança. Vamos supor que ele, em vez em quando, ministrava a palavra na célula. Ele não era o líder de célula, mas ministrava a palavra. Então o líder da célula falou, olha, por enquanto, até você passar um processo de restauração, um discipulado mais profundo, e passar muito tempo andando em vitória, você não vai dar nenhuma palavra, você não vai ministrar, você não vai ser o facilitador principal da palavra na célula. Nós vamos passar você por um processo de restauração, para que você seja irrepreensível. Normalmente, com discipulado profundo, com esse processo de restauração, com esse confronto amoroso, o cara acorda, se corrige, para de trair a esposa, aí ele e a esposa passam por um discipulado muito profundo, e aquele casamento é curado, e é muito profundo, mas é muito lindo, e nós já temos visto incontáveis casamentos curados. Mas vamos supor que ele fala assim, eu sei que é errado, não sei se eu vou dar conta de parar. Enfim, ele não para. Não para e continua traindo a esposa, continua tendo aquela amante. Então qual é o segundo passo? Leva mais 1 ou 2. Pega os discipuladores dele. Vamos supor que ele ainda não para, continua no pecado. Leva para a liderança, leva para o pastor de rede, e agora o pastor de rede talvez vai envolver até o pastor titular se for necessário. Mas primeiro o pastor de rede vai conversar bem sério com ele. Talvez ele vai chorar, ele vai dizer, eu vou mudar. Mas não muda, continua vivendo em adultério. Passa mais algum tempo, então o pastor de rede fala, está na hora de falar com o pastor titular. Aí ele explica para o pastor titular, olha, já faz tempo que esse irmão nunca teve mais cargo na igreja, porque ele tem esse problema. Ele nunca teve, ele só está no banco, na cadeira. Mas mesmo assim, ele continua em pecado. Nós temos redobrado o discipulado, temos amado, temos cuidado dele. Mas ele continua em adultério. Eu falo, então vamos marcar reunião. Aí marca reunião comigo, o pastor de rede dele, ele, a esposa, o discipulado. A gente propõe dar a última grande chance para ele. Vamos discipular profundamente você, nós vamos garantir um casal para discipular, para garantir, porque isso tem que parar. E eu levo ele para Mateus 18. Eu já fiz, já cheguei até esse ponto. Não aqui em Fortaleza, lá em Santarém. Olha o que vai acontecer, eu não quero que isso aqui aconteça, mas vai ter que fazer. Se você não aceitar esse aqui, vamos ter que te desligar. É o que a Bíblia manda, e nós obedecemos a Bíblia, essa igreja que segue a palavra de Deus.
Inclusive, só segura seu dedo aí em Mateus, olha em 1 Coríntios, rapidinho. Primeira Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha esse aqui. Talvez era um jovem. Talvez ele tinha uma madrasta. Está entendendo? Mas agora a madrasta separou do pai dele e ele agora está adulterando com a madrasta, porque ele é solteiro, mas ela é casada, e ele está adulterando com a própria madrasta dele, com a esposa do pai dele. E contudo, ainda vos ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio. Diga, tirado do vosso meio. Quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Uma maçã podre vai apodrecer todas as outras lá no barril. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa. Então ele tem que ser tirado como membro da igreja, ele tem que ser considerado dali em diante só como um gentil e publicano. Em outras palavras, como ele vai ser considerado não mais como um irmão em Cristo, mas como um descrente. Tá? Ele vai... Como que nós tratamos os descrentes? Com amor, com carinho, mas nós não vamos tratá-lo mais como um irmão em Cristo. Tá? Agora, o que acontece quando você chega ao ponto de fazer isso? O que acontece? Normalmente, porque você entregou o corpo dele a Satanás para ser destruído, a carne, para que o espírito dele seja salvo, antes ele chegar a blasfemar e perder a salvação. Então, o que acontece? Normalmente, o diabo vem com tudo. Você entregou o corpo dele a Satanás, aí ele se acorda, ele, meu Deus, estou frito o diabo. E normalmente, até antes dele morrer, ele vem correndo de volta para Deus, arrepende, conserta a vida dele, conserta o casamento, Deus protege ele do mal, e aí ele é mais uma vez liberto das garras de Satanás. Mas na pior das hipóteses, ele não arrepende e o diabo leva o corpo dele mesmo. Ele morre, talvez num acidente, alguma coisa assim. Mas uma coisa é certa, o espírito dele foi para o céu, que não chegou a perder a salvação ainda, possivelmente. Tá? Então é isso que a Bíblia está falando. É muito forte isso, é muito forte. Mas é o que a Bíblia diz. Só estou lendo diretamente da Bíblia aqui em preto e branco. Tá? Agora, o que eu quero dizer com isso? Você nunca vai fazer isso como líder de célula. Eu, como pastor titular, não faço isso por conta própria. Isso é uma pluralidade de pastores, de muita oração, muita seriedade, porque são coisas sagradas que nós estamos lidando com elas. Coisas muito profundas e sagradas. Então eu jamais teria a coragem de só por minha conta própria fazer qualquer ação dessa. Eu levo a sério o fato que nós somos uma igreja, uma congregação que faz parte da igreja de Jesus em Fortaleza, e é uma coisa muito séria, é uma coisa muito séria mesmo. Então, voltando, o grande erro, escuta bem o que eu vou dizer, o grande erro é que as pessoas não têm praticado Mateus 18, por isso que surge fofoca, por isso que surge as coisas erradas. Então, deixa eu dar alguns exemplos para vocês, rapidamente, porque nosso tempo está indo muito rápido. Vamos supor, eu vou inventar alguns nomes aqui, tá? Vamos supor que você é líder de uma célula.
tá? Lá na sua célula, vamos supor que você é um jovem, líder de vários jovens na célula. E lá tem muitos jovens. E um dos jovens, vou inventar um nome aqui, um dos jovens, o nome dele é Zenildo. Inventei. O Zenildo vem e ele chega para você como líder e fala assim: fulano, rapaz, eu não sei o que fazer, olha. Rapaz, eu fiquei tão triste. Eu, por acaso, estava lá no shopping. Eu vi o Zenildo agarrado com uma menina, beijando, e até fazendo coisas que nem até um incrédulo não tem coragem de fazer em público, o que ele está fazendo lá. E eu conheço essa menina, é lá do nosso mesmo bairro, ela é quase uma prostituta assim. O que você faz como líder de célula? O que você faz para o Zenildo que veio falar isso para você? Ele veio falar de quem? Qual era o nome do outro cara? Zenildo 2. O nome do outro é Jacildo. Tá? Então, sabe o que você tem que fazer? Zenildo, deixa que eu vou falar com Jacildo. É isso que você faz? Você fala assim: Zenildo, sei que você é novo convertido, então, por você ser novo convertido, você já está perdoado em nome de Jesus. Mas deixa eu te mostrar um texto da Bíblia que é muito profundo. Isso é um princípio muito profundo, Zenildo. Aí você abre Mateus 18:15. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Então, Zenildo, você faz o seguinte, querido. Procura o Jacildo, mas procura com ele amor, com muita humildade. Não chega lá botando banca, não. Chega com muita humildade. E fala assim para o Jacildo: Jacildo, senta aqui, vamos conversar. Jacildo, olha, a única razão que eu falo isso é porque eu te amo demais, cara. Eu vi outro dia você lá, dando uns agarros naquela menina lá do bairro que todo mundo conhece. Isso é pecado, Jacildo. Aí você vai instruí-lo. Aí, se ele arrepender e aceitar sua correção, você fala para ele se abrir com o líder, com o discipulador dele. O discipulador dele, o líder da célula também, que sou eu. Fala para ele se abrir. E eu vou estar te perguntando depois, Zenildo, se você fez tudo isso certinho, tá bem? Então, o Zenildo vai lá falar com o Jacildo e tudo. Aí, ele depois, vamos supor que o Jacildo arrependa e se abra com a liderança dele, e vai poder ser discipulado, tratado, maravilha. Resolveu o problema, ele vai vencer o pecado. Mas vamos supor que o Jacildo não faça isso. Ele diga para o Zenildo: tudo bem, eu estou arrependido, eu vou mudar. Mas ele nunca procura a liderança dele, nunca procura o discipulador dele, e continua no pecado. Então, o que o Zenildo deve fazer? Aí você procura o Zenildo como líder de célula, você fala: Zenildo, querido, vamos eu e você conversarmos então, porque você já fez a primeira parte, vamos nós dois conversarmos com o Jacildo, e você vai explicar para ele que você não estava dedurando nada disso, é só porque você quer tanto ver ele andar em vitória, e eu também vou te defender, e falar como você é tão legal, como você ama tanto ele. Aí os dois vão juntos para conversar. Olha que coisa linda. Normalmente nessa segunda conversa, o Jacildo vai andar em vitória, o Jacildo vai arrepender, vai mudar, a situação vai mudar. Você está entendendo, queridos? Então, o que acontece?
é que muitas vezes a coisa complica, porque o Zenildo, em vez de vir falar com você como líder de célula, foi falar com, aí vou inventar agora outro nome de uma menina, foi falar com a Marilda. Então, o Zenildo contou para Marilda que o Jacildo não está andando em pureza, não está praticando os princípios de romance real. Agora, a Jacildo e o Zenildo estão sabendo. Não, como é o nome dela? A Marilda. A Marilda e o Zenildo estão sabendo, e o pior é que muitas vezes eles vão espalhando para todo mundo. Então, vamos supor que aí a Marilda que vem falar para você que é líder de célula, você soube do Jacildo? Não, ele estava agarrando umas meninas lá no shopping, aí a história já aumentou, eram algumas meninas, várias meninas. Aí, escuta bem, o que você faz como líder de célula, se a Marilda vem falar com você e não foi ela que viu? E aí? Agora a coisa complicou. O que você faz? Aqui que está o segredo, escuta bem, você fala assim: Marilda, você que viu? Não, não vi, foi o Zenildo. Foi ele que te falou? Foi. Então, escuta bem, Marilda, olha aqui Mateus 18:15, lê para ela. Então, Marilda, você tem que voltar com Zenildo e dizer assim, assim, assim. E eu vou te perguntar depois. Isso dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas se você quiser exterminar a fofoca, se você quiser que o povo ande em santidade, você como líder de célula tem que ser nobre. Você tem que ficar trabalhando agora com Marilda, até que ela tenha coragem de confrontar o Zenildo, e o Zenildo voltar para o Jacildo. Vocês entenderam? Assim que você tem que fazer. Agora, se a Marilda falar assim: ah, não, eu não vou fazer mesmo. Aí então você fala: olha, Marilda, então eu posso ir junto com você para a gente falar com o Zenildo sobre essa situação. Não, olha, se você não for sozinha, nem for junto comigo, eu vou ter que ir, eu vou falar com o Zenildo, porque nós não vamos simplesmente passar a mão por cima e fazer de conta que essas fofocas e esse pecado não aconteceu. Então, aí você com muito amor e carinho trabalha com ela, discipule ela, para ela entender o princípio da palavra de Deus. E no mínimo, tente convencê-la para ir junto com você. Mas na pior das hipóteses, se ela for super carnal e tudo, você só avisa para ela: então eu vou ter que ir falar com o Zenildo para ele fazer o que a Bíblia manda. A mesma coisa, se o Zenildo falar: não vou falar com o Jacildo, não vou. Olha, você está em pecado, então eu que vou ter que falar com o Jacildo. Você está entendendo como a coisa funciona? Porque você como líder tem que ser focado, tem que ajudar as pessoas a fazer a parte delas. Mas se elas recusarem fazer a parte delas, você vai depois ter que trabalhar agora com elas também. Você está com outras pessoas em pecado. Por quê? Porque o Jacildo vai ficar triste com o Zenildo, vai ficar triste com a Marilda, porque estão fofocando sobre ele. Então vão ter que ser confrontados também, vão ter que ser corrigidos, porque não tiveram a coragem, a espinha dorsal, não tiveram a nobreza de fazer o papel que a Bíblia manda eles fazerem, ir lá e corrigir a pessoa. Você está entendendo? Que coisa bonita. Por isso que você tem que, com muito amor e carinho, saber conduzir a coisa, como líder da célula, para exterminar a fofoca, para exterminar essas coisas que o diabo às vezes quer fazer. Se você tratar assim com muito amor e carinho, mas com muita firmeza, você extermina a fofoca e você protege as pessoas. Vocês entenderam? Amém? Diga: nosso dever é com muito amor, com muita firmeza, aplicar Mateus 18, até que
toda fofoca seja exterminada e todas as pessoas curadas e protegidas. Amém? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia.